O Grêmio abriu margem para ser eliminado ou classificado pelo aleatório. O aleatório de que os jogadores do São Raimundo sentiram muito o gol que levaram no fim, pareceu ter desabado todo o anímico dos jogadores que faziam do prato de comida do século aquela vitória de 1-0. À medida em que tomam o gol nos acréscimos, tudo ruiu. E na cabeça de cada jogador do São Raimundo talvez tenha vindo, Diori: agora eu já conheço o desfecho, agora o grande me engole e eu não vou adiante na Copa do Brasil. A maior legenda disso é a maneira como o jogador que perde o pênalti cobrando e o goleiro pegando, o goleiro do Grêmio, ele caminha para a bola, mas ele sofria para andar de tão cansado. O São Raimundo ia até o seu limite naquele 1-0, que quando vira 1-1, acaba o São Raimundo. Isso é um problema do São Raimundo. O do Grêmio é saber por que as coisas aconteceram dessa maneira. Vamos para a sessão passa-pano, Diori? Muito calor, uma viagem muito longa, um enorme desentrosamento de 4, 5 peças novas no time, seja começando, seja entrando no decorrer da partida. Afora isso, um cansaço natural de jogar debaixo de 30 graus o tempo inteiro, tendo que perseguir um resultado. O peso de que toda a responsabilidade era do Grêmio, não do São Raimundo. O São Raimundo já tinha, que era perder. O Grêmio é que perderia mais. O César defendeu uma tese no Sala de Redação que esse era o tipo de jogo que só um poderia perder, o Grêmio. E o Grêmio perdeu, né? E o Grêmio, na classificação da maneira que foi, de alguma forma teve derrotado o seu desempenho. Não, e teve 2 jogadores, né, Maurício? 2 jogadores podem estar fora, né? O Grêmio perde também nesse aspecto. Ele tem essa perda, aí é real, perda prática, material, de um lateral direito que é titular indiscutível e de um outro jogador que já perderia a mesma posição. Aí vamos para o não passa-pano, para a parte boa da história. O Grêmio tinha um goleiro pré-cancelado que passa a ser muito rapidamente uma referência. Ele defende um pênalti e converte logo a seguir. Ou seja, no jogo ele salva o Grêmio. Ele salva o Grêmio. E no jogo o Thiago Volpe tem 3 defesas importantes para evitar o pior. Agora, o Quinteiros fez lambanças. Ele insiste em armar com zagueiros que não sabem armar. Aí você pode escolher se é a ovelha que não voa ou se na plantação de batata o cara espera a beterraba. Não vai acontecer. Ou bem, ele arma por zagueiros que saibam armar, ou ele não vai armar por zagueiros. Quando o zagueiro tiver a bola, vai encostar o meio-campista, vai dizer, dá em mim que eu vou armar. Se insistir nisso, ele pode se atrapalhar feio. Ainda mais num campo que não recomendava... Com dificuldade técnica geral. Né? O zagueiro técnico teria que fazer problema. Esforço. O que não sabe armar, então, aí fica uma beleza. E a última lambança, que ele não pagou, porque na verdade acabou sendo beneficiado pelo gol do Christian Oliveira, mas nunca é bom quando você põe e tira em menos de uma hora um jogador em campo. Significa que alguém errou e foi você. Sorte dele, que bom para ele na construção do trabalho, que o cara que ficou faz o gol. E é um dos destaques desde o primeiro minuto, o Christian Oliveira. Mas o Amuso fazia boa partida. E nós nunca saberemos se aquele gol feito pelo Christian Oliveira o Amuso não faria, porque já não estava no campo. Claro. O Monsalve parece estar ganhando um lugar no time, Diori. Ou no lugar do Cristaldo, ou, se ele entende que o Monsalve não recompõe, ele pode botar o Monsalve pelo lado, como o Monsalve terminou o jogo hoje, e soltá-lo pelo campo, para que ele seja só o homem da criação e da conclusão. O Grêmio sai sem certezas de hoje. Afora 2. O atacante da seleção uruguaia é titular absoluto e o goleiro do Grêmio não se discute mais. CCD, essa classificação, o sufoco, o vexame da eliminação evitado e o desempenho do Grêmio que foi muito ruim. Começa uma discussão como essa, ela precisa começar, e começou assim logo que o jogo acabou, pela saudação, pela remontada, pela redenção, pela busca do Grêmio pelo resultado e que conseguiu o resultado, e aí apaga aí. A partir daí nós temos que parar e olhar o que está acontecendo. O Grêmio foi mal demais. E o Grêmio vai mal demais em muitos aspectos. Nós já sabemos do Rodrigo Eli. Nós já sabemos que o Rodrigo Eli não tem velocidade para jogar com o time apoiado. E o time segue jogando apoiado. Quando eu questiono aqui na abertura do programa a não ida do Quinteiros a Erechim, que foi criticada por ti, por exemplo, criticada pelo Maurício, criticada por mim, enfim, por vários colegas aqui, a gente imagina que o Quinteiros não vai a Erechim e trabalha alternativas, trabalha coisas diferentes do que a gente está vendo. Só que o Grêmio vai para Roraima e repete erros longe de Porto Alegre.
A diferença dos erros de Roraima é a distância. Mas os erros são os mesmos que o Grêmio vinha cometendo. Eu acho que são jogos diferentes, mas é que tecnicamente, tu sabe que o Rodrigo Eli tem dificuldade de velocidade. Sim. Então, tu insistir em jogar apoiado com o Rodrigo Eli é tu pagar o vale que tu pagou hoje. Ele vai errar um passe, ele vai perder velocidade pro atacante, o atacante vai cair na cara do gol. Quantas vezes a gente disse que com esse esquema os jogadores iriam cair na cara do gol, sair na cara do gol? Quantas vezes? Disse isso ao meu lado em Grêmio e Caxias, 4-0 Grêmio. Vai acontecer, e aconteceu. Então, tem coisas que a gente sabe. Se um comentarista aqui sabe, o Grêmio sabe. Porque a gente não tem o olhar além do que todas as pessoas estão vendo. Então todos sabem. Tecnicamente, por exemplo, a gente viu um Cristaldo sendo mais uma vez um jogador apagado. Por que a gente sabe que ele foi um jogador apagado? Porque ele é um jogador apagado. É por isso. Então, e a insistência. Aí a gente viu um Grêmio com poucas movimentações e situações do meio para frente. Eu não me lembro do Bright White ter participado de 3 ou 4 jogadas. O Debona falou muito pouco o nome dele. Ele tem uma cabeçada no final do jogo. Falou bem pouco. Foi só isso. A gente viu mais uma vez um Vijaçante totalmente fora do lugar. Mas quando entrou o Edenilson, a gente viu quem? O Edenilson. E o Edenilson não é a solução. Então os problemas estão aí. Ah, mas o Grêmio contratou. Sim, contratou. E teve que botar pra jogar. E curiosamente, um dos que ele botou pra jogar salvou. Esse salvou. Um jogador que chegou na sexta-feira dos Estados Unidos de noite. Na quinta pra sexta ele chega dos Estados Unidos de noite. E ele tá jogando poucos dias depois. Pediu pra jogar e salvou o Grêmio. E no lugar que o Grêmio não tinha um jogador dessa característica. Que tinha, em tese, o Pavão, que saiu lesionado. Mas esse é o ponto. E hoje, por exemplo, o Grêmio perde o Aravena bem cedo do jogo. Por quê? Lesão muscular. Mas o Aravena jogou todos os jogos. Então, se ao mesmo tempo tem que cuidar reserva aqui, porque não pode forçar, o Grêmio cuidou, teve um que jogou todos os jogos. E precisa ser criticado. O que está acontecendo? Então, existem avaliações importantes. O Grêmio não pode sair desse jogo sem aprender. Mas e esse é o lado maravilhoso do mata-mata, quando tu escapa do vexame, e o Grêmio escapou, tu zera a conta. O Grêmio agora precisa entender o que fez de errado, enfrentar o Juventude, que é um adversário muito mais difícil, mas que, por outro lado, também vai jogar muito mais do que jogou esse time aí. Muito mais do que jogou. Então são relações diferentes, situações diferentes, e que precisam ser analisadas de forma diferente também. O que me parece o mais preocupante, naquela ideia da jarra meio cheia ou meio vazia, a meio vazia é que o Grêmio sai com poucas certezas. E nós estamos indo na segunda metade de fevereiro. Muitas dúvidas da segunda metade de fevereiro, decidindo uma vaga para a final do Gauchão contra um time de Série A, sendo o segundo jogo em Caxias. O Grêmio sai de um confronto com o São Raimundo com muito mais dúvida do que certeza. E as certezas que ele tem do jogo de hoje, elas são poucas. A gente citou o Monsalve, a gente citou o goleiro Thiago Volpe e o Christian Oliveira, que é titular desse time, acabou-se. O Monsalve é uma dúvida em que lugar entra titular, mas talvez tenhamos certeza de que ele será titular contra o Juventude, ou por dentro ou pelo lado. Já que o Amuso entrou e saiu, talvez ele não seja a primeira opção, o Monsalve jogue por ali. Preciso dizer, o Amuso estava bem no jogo, tá? Sim, por isso que eu fiz a referência de que, olha, você tira um jogador em menos de uma hora que jogava bem. E nesse ponto, Maurício, me chamou a atenção, porque ele bota o Monsalve como extremo pela esquerda, como ele fez naquele jogo contra o Ipiranga. E que talvez esteja preparando a ideia para o sábado. Até porque o Kiki Oliveira vai jogar, sabe? Vai jogar. Vamos fechar esse acordo nós aqui, fazendo a ata, né? Ele é o melhor do time, ele hoje entrou, a gente vê direitinho que tipo de jogador ele é, né? Ele é um jogador que ele vai fazer muito sucesso. Ele sai hoje como ídolo do torcedor. E o mais importante, Diori, para efeito de decisão de vaga, e ela começa sábado na Arena para terminar no outro sábado no Alfredo Jaconi, é que um treinador deve ter plano A, Diori. Ele tem que ter convicção. Mas ele não
pode brigar com o campo. Tu te refere ao Cristal? A zagueiro armador. A zaga? Zagueiro A zaga. armador, só se o seu zagueiro for armador. Eles são raríssimos no mundo. Não, e a zaga e não ao foi... Monsalve, tu não acha também? O Monsalve, ele vai ser... Em relação ao Cristaldo. Pois, então, eu acredito, César, que ele entra na vaga do Cristaldo, mas se não entrar na do Cristaldo, porque ele talvez entenda que o Monsalve não recompõe, você já fez essa ressalva algumas vezes, como o Monsalve tem muita entrega no individual... Senhoras e senhores do Conselho, a jogada mais bonita da partida é protagonizada pelo Monsalve. Ele dá uma meia-lua em cima de um tijolo. Gol. Aquele é o lance para não passar o sufoco. Ele dá todo. Tá 0-0 ainda. Ele dá no Christian. O Christian é que perde o gol, né? O Christian Oliveira. Exatamente. Aquela jogada escala o Monsalve, de hora. Eu só não sei ainda em que lugar do campo. E o outro tá escalado é o goleiro, né? Pronto, não falamos mais disso. Eu até acho que ela escala o Monsalve. Agora eu não sei se o Quinteiros escala o Monsalve, Maurício. Bom, pois é, mas aí tem que ler o campo, né?